Filosofia e cérebro novamente. É como eu sempre digo, filosofia, psicologia, ciência, todo tipo de ciência está relacionado à filosofia e todo mundo quer dizer que é filosofia e muitas vezes não é filosofia, mas acaba parecendo filosofia porque tem narrativa de filosofia e por isso que esse canal se chama Filosofia de Tudo, porque na verdade não existe filosofia de tudo. É esse o paradoxo. A cunha na vinheta, Zé dos Preá. Mais um episódio de Filosofagiando. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamites e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e clica no pitoco do like. Depois você vai ver a descrição e na descrição, sempre em todos os vídeos, tem um balaio de livros florescendo, dicas de leitura de toda e qualquer espécie, sempre tendenciosas à filosofia, porque a filosofia é uma espécie de grife de quem gosta de falar muito, de falar, inclusive falar merda. Muita gente fala merda. Eu também falo muita merda. Às vezes eu falo merda de rego, pelo menos eu tento explicar, que é complicado também. Mas enfim, voltando. Cérebro. Como o cérebro usa o YouTube? O YouTube, o algoritmo do YouTube, ele estuda o cérebro. Bom, eu não vou falar como o cérebro usa o YouTube, porque eu tenho um jeito melhor de falar sobre isso. Eu vou falar como o meu cérebro usa o YouTube. E assim eu posso combinar com você, talvez, nós possamos ter alguma identificação entre o uso do YouTube e talvez isso seja útil para o algoritmo. Mas o algoritmo, ele necessita de algo que seja útil a ele? O algoritmo tem vontade, desejo? Ou é a minha relação com ele que tem desejo? Enfim, vamos lá. Como é que eu uso o YouTube? Primeiro, o cérebro, aliás, o cérebro. Eu não uso assim. Eu não uso o YouTube. Aliás, eu não uso o YouTube, eu não uso o Facebook, eu não uso o TikTok, eu não uso nada. Eu não uso. O meu cérebro é que usa. Então, assim, como é que meu cérebro usa o YouTube? Primeiro, ele usa como TV aberta. Assim, vê Chaves, às vezes, El Chavo del Ocho, que eu não via em espanhol quando eu era pequeno. Então, assim, depois de adulto, na casa de 20 e poucos anos, eu comecei a me empolgar muito com a língua espanhola e acabei aprendendo espanhol. E aí eu comecei a assistir Chaves, os episódios que eu assistia na infância, passei a querer assistir todos em espanhol para praticar o espanhol. Enfim, acabei que até hoje eu assisto os episódios repetidos e tal, todos em espanhol, e eu garanto a você, se você entender a piada em espanhol, é muito mais engraçada do que ela traduzida em português, que aliás fica uma merda e a gente só gosta mesmo quando é criança. Mas enfim, usamos também como noticiário. Não, eu uso como noticiário. Mas já aconteceu com você. Provavelmente, quando assim a notícia é de... Você, por exemplo, assiste um vídeo que está dizendo assim, notícias de hoje, que foi publicado há 3 meses? Claro que não. Você quer saber que hoje o Brasil, né, será um exemplo mundial na questão climática, diz Alckmin. Hoje. Que hoje é vice de Lula. Hoje é vice de Lula. Que será diplomado amanhã. Ou será que foi ontem? Porque eu também demoro às vezes para editar o vídeo. Aí eu não tenho uma urgência. Pode já ter sido diplomado ontem, Lula. Ou será que está sendo diplomado agora, hoje? Porque eu estou publicando o vídeo do mesmo dia da diplomação. Enfim, eu não sei. Mas de qualquer forma, ele vai ser diplomado hoje. E de qualquer modo, você sabia, aliás, uma coisa muito importante, que é importante porque, enfim, já que estamos falando de atualidades, eu vou encaixar
a atualidade que não vai ser mais atual daqui a pouco, mas vai continuar sendo atual em um ponto. O Brasil precisa reflorestar a Amazônia. Você sabia que a Amazônia era um gigantesco... O Brasil inteiro. Era um gigantesco... A Amazônia, principalmente aquela região da floresta, era um gigantesco Éden. Era um gigantesco Éden. Se você remeter ao próprio arquétipo de Adão, já que a maioria brasileira é cristã, ao arquétipo de... Inclusive, esses arquétipos eles são repetidos no mundo todo. Eles são universais, todo mundo tem um pouco desse espírito, dessa coisa do contato com a terra que o Brasil tinha, e era uma floresta belíssima. Um jardim onde havia harmonia, e que foi de repente invadido por alienígenas, que vieram em caravelas, verdadeiros alienígenas, com parafernálias como espelho, tecidos diferentes e tudo mais. E tudo isso era muito esquisito, tudo ferros, e não sei mais o que e tal, aquela coisa toda, espadas, armas e aquela coisa toda. E vieram aqui, tomaram e disseram assim, aqui é minha casa, aqui é minha propriedade. Eles tinham noção de conceito de propriedade na Europa. Eles tinham um conceito de que assim, quando você é dono de uma terra, você é realmente dono da terra. Não, se você morre, por exemplo, a terra continua lá. Se você não tem filhos, a terra continua lá. E se você tem filhos, a terra continua lá. E se a pessoa morre, a geração após geração, a terra continua lá. E se acabarem os seres humanos na terra, a terra continua lá. Logo, ninguém é dono da terra, porque se varrer o ser humano da terra, a terra continua lá. Mas, enfim, aí veio os portugueses achando que, enfim, portugueses, espanhóis, europeus em geral, a gente pode culpar só os portugueses. Ah, os portugueses são os vilões da história. Não, era a cultura toda, né, enfim, do conceito europeu, eurocêntrico, que até hoje a filosofia meio que idolatra, de certa forma, de uma maneira meio velada. E aqui é minha casa. O que os povos nativos tinham como um gigantesco jardim harmônico e belíssimo. Pois bem, também uso como curso. Um curso, tem muito curso. Aí você vê vídeos no YouTube, meu cérebro ele não usa muito não. Tem alguns vídeos, por exemplo, mais longos, mais voltados para a filosofia, com palestras longas e tal, que podem ser ouvidas, inclusive você não precisa nem assistir, você bota no ouvido assim, você fica ouvindo sobre diversos filósofos e tudo mais. Então você, enquanto está fazendo alguma coisa, você pode estar ouvindo. Tem essa utilidade também. Você já se perdeu, você compra filmes também? Você também compra filmes, tem essa ferramenta também. Você já se perdeu, tipo, entre vejo o que está na moda agora, eu quero ver o que está acontecendo agora, nesse instante, nesse momento, e eu quero ver um documentário, e agora o que é que eu faço? Ou será que você já não está mais tendo essa dúvida? Porque o algoritmo sempre te manda documentários, um atrás do outro, só documentário. Ou sempre novidade, uma melhor que a outra, uma mais atual que a outra. Essa não te deixa nem ver a notícia de ontem, porque a de hoje é mais atual. Se você está em um dos dois casos, existe um problema. O algoritmo está dizendo a você o que você gosta. Não é você que está buscando na ferramenta o que você gosta. Na verdade, a ferramenta já sabe que você gosta do que você gosta e diz, olha, você gosta disso, então você vai assistir isso depois dos comerciais. E aí vai. Tem o comercial e depois tem o vídeo. Enfim, se esse é o seu caso, procure rever a sua relação com o Facebook ou com as redes sociais em geral. Você acha, por exemplo, 1 minuto pouco ou muito? Isso é bastante relevante, sabe? É uma discussão relevante. Enquanto ferramentas de vídeos curtos, como o TikTok, você gostaria que o YouTube virasse um TikTok?
Porque o Shorts é o TikTok do YouTube, né? Então, assim, em 1 minuto dá para fazer uma síntese muito boa? Dá. Dá para fazer uma síntese. Dá para lacrar. E aí repete, 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 repete a lacração, repete a lacração, e a dancinha da lacração, e a frase da lacração, e você decora frases feitas da lacração, porque em 1 minuto dá para criar várias lacrações. Em 1 minuto você cria uma narrativa curta que você faz mais ou menos o que se faz num Twitter com 140 caracteres, mais ou menos. Mas o TikTok está aumentando o seu tempo para 10 minutos. Olha só, dá para fazer uma síntese gigantesca com 10 minutos de vídeo. Eu posso fazer assim Será que dá para fazer um trabalho acadêmico com 10 minutos? Será que dá para fazer um trabalho acadêmico de 1 hora? Você sabia que um livro, um audiolivro, porque existem audiolivros também. Eu coloco aqui embaixo descrições de livros da Amazon, mas eu vou colocar, eu não sei se eu vou conseguir colocar link para audiolivros. Não é tão fácil fazer, mas eu vou tentar botar aqui abaixo. Um audiolivro tem de 200 páginas, por exemplo, equivalente a um livro de 200 páginas, tem em torno de 8 a 9, às vezes 10 horas e meia de duração. Bem mais do que um vídeo de 10 minutos. É pouco, é muito, tudo depende, né? Eu vou, claro, indicar para você que você mesmo é que tem que decidir. Você decide. E você decide como? Você chega lá e você digita filosofia de tudo. Filosofage fluencer Nietzsche. Ou filosofia de tudo Nietzsche. Sempre escrevendo filosofia de tudo. Eu estou sugerindo? Será que eu estou sugerindo? Será que o algoritmo ele entende como sugestão ou para ele pouco importa? Longe de mim querer sugerir, né? Você pode ver o que você quiser. Se você quiser, por exemplo, ouvir a tia do Zap, patriota, né? Tia do Zap patriota lá, com essas coisas e tal, pode ouvir. Ou então assistir postagens de gatinhos fofinhos. Eu gosto de gatinhos fofinhos. Apesar de não gostar, eu gosto mais de cachorro do que de gato. Tem mais relação, sei lá, você se relaciona melhor com cachorro do que com gato. Eu tive uma cachorrinha, bichinha, faleceu, era Sofia, o nome dela. Bem animada, inteligente, assim, tinha uma relação bem melhor do que, assim, gatos também são legais, são esquisitos. Gatos são mais absurdos. Talvez seja isso. Talvez não haja melhor. Esse é que é o problema. É um problema. Se é um problema para você, então existe um problema em relação à hierarquia. Peguei no ponto-chave. Não, algum tem que ser melhor, né? Ou o gato é melhor, ou o cachorro é melhor. Ou tem que ser bom em um aspecto e ruim em outro, ou tem que ser bom em um aspecto e ruim em outro. Mas, no fim das contas, sempre tem que ter um vencedor. Não pode, por exemplo, os dois serem vencedores simultaneamente. Isso é um paradoxo, não é um problema. Para mim, não é. Porque, assim, o modo de enxergar o mundo hierarquicamente, ele constrói uma espécie de hierarquia das coisas. E acaba que, por exemplo, ao ver a hierarquia onde o homem estaria situado, ele não quer nunca imaginar, por exemplo, que a sua racionalidade, né? A racionalidade humana, ela tem que estar acima do bem e do mal. Ele não pode colocar a racionalidade humana como, por exemplo, de repente, pode existir uma espécie de racionalidade canina que diz, bando de Zé Ruela que fica criando um monte de parafernália, eu não preciso de nada disso. O cachorro poderia dizer a você. Eu não preciso dessas coisas. No fim das contas, realmente eu não preciso de nada disso. Eu não preciso desse celular, eu não preciso de nada. Eu não preciso
Os índios nem precisavam de roupa, eles sabiam disso, sabiam mais do que eu. Talvez o cachorro saiba mais do que eu, do que você, do que nós. Mas a gente quer que a racionalidade seja algo superior no mundo. A racionalidade precisa garantir a nossa liberdade. Não. Eu não preciso da racionalidade para garantir a minha liberdade. Você já parou para pensar que é possível ser livre sem racionalidade? A razão não precisa explicar o motivo da liberdade, nem ser a sede da liberdade. A razão, ela não precisa explicar nada. A razão não precisa sequer existir. Basta que a gente saiba ser livre. Sabendo ser livre, a gente não transgride nada, a gente não faz... Porque assim, você vê, havia uma sociedade que cuidava e vivia em harmonia no Brasil. Havia uma sociedade. Há uma sociedade, inclusive ainda existe. Existem povos indígenas que vivem belíssimamente, com um modo de olhar o mundo muito estranho aos nossos olhos greco-romanos, aristotélicos e cartesianos. Nós é que estamos muito atrasados, talvez. E ficamos por aqui. Beijo e durma com essa bronca.